E aí galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula de estrutura atômica falando do átomo de Bohr, certo? Então vamos entrar na parte 4, o átomo de Niels Bohr e a quantização da eletrosfera, que foi a contribuição que ele teve. Então, para começar, a gente vai falar dos problemas que tinham no modelo de Rutherford, certo? Então, quais eram os principais problemas do modelo de Rutherford? Então, o que acontece? Rutherford ele classificou o núcleo como sendo uma parte maciça e positiva e os elétrons uma parte com uma massa relativamente pequena de carga negativa. Então, a primeira pergunta de natureza desse átomo: por que o elétron não cai sobre o núcleo? Porque você tem uma carga positiva e uma carga negativa, é natural que o elétron ele seja atraído pelo próton. Então, a primeira pergunta foi essa. Aí a saída que teve foi dizer: não, o elétron ele deve estar em movimento circular, porque em movimento circular você teria a questão da força centrípeta, que estaria puxando o elétron para fora do átomo, e você teria o equilíbrio entre as duas forças. Só que quando uma partícula carregada ela está em movimento, o que vai acontecer? A tendência natural é que ela emita radiação. Se ela está emitindo radiação, a gente já viu através do Planck que radiação é energia. Então o elétron estaria constantemente perdendo energia. Se ele está perdendo energia, que tipo de energia ele vai perder? Energia cinética seria uma delas. E à medida que o elétron vai ficando mais devagar, a força centrípeta ela iria diminuir. Então a energia de atração do núcleo ficaria cada vez mais forte e o elétron ele acabaria fazendo um movimento desse tipo aqui. Uma forma espiralar e consequentemente ele cairia dentro do núcleo. Então esse era um dos grandes problemas do modelo de Rutherford. Outro problema, que também não era explicado naquela época, era a questão dos espectros das lâmpadas dos elementos. Quando a gente pegava aquelas ampolas que continham um gás de um elemento puro, essa ampola, quando você decompunha a luz que estava ali dentro, através de um meio como um prisma, você verificava a presença só de pequenas faixas ou comprimentos de onda específico. Isso é chamado de espectro de linhas. No caso da lâmpada de hidrogênio, era observado apenas 5 faixas na região do visível, sendo 2 violetas, uma azul, uma ciano e uma vermelha. Pois bem, como conseguir explicar isso? Por que só essas faixas? Aí, esse espectro que a gente está vendo agora, ele é o espectro completo da lâmpada de hidrogênio. Então a gente vai ter as mesmas faixas que a gente via na região do visível, que seriam aquelas cores, só que aqui a gente tem outras faixas que vai abranger outros tipos de radiação eletromagnética, como as radiações ultravioleta, as radiações visíveis, que a gente já estava vendo, e também tem radiações de menor energia e maior comprimento de onda, que são as radiações infravermelho. Cada um desse tipo de faixa ela foi caracterizada por um determinado cientista. Essa primeira faixa aqui, que tem maior energia, é conhecida como a série de Lyman, certo? E ela vai ter o que a gente chama de transição com N igual a 1. A segunda faixa de energia é chamada da série de Balmer. Normalmente as faixas de menor energia dela caem na região do visível e as de maior energia na região do ultravioleta. E as demais faixas, a gente vai ter a série de Paschen, a série de Brackett, a série de Pfund e a série de Humphrey. Elas vão cair na região do infravermelho. Professor, por que essas faixas? Por que a lâmpada de hidrogênio ela só emite esse tipo de radiação? Na tentativa de tentar encontrar um modelo matemático para descrever isso, cada um daqueles cientistas criou uma própria equação que permitia você calcular com precisão aonde é que aquela linha de radiação eletromagnética iria cair. Agora, um cientista chamado de Rydberg, ele conseguiu combinar todas as 6 equações em uma só, que é essa daqui, que é conhecida como equação de Rydberg. Então, como é que essa equação de Rydberg funciona? O inverso do comprimento de onda ele vai ser igual a uma constante, que é chamada de constante de Rydberg, que ela tem esse valor aqui, 1,097 vezes 10 elevado à sétima metro a menos 1, vezes 1 sobre N1 ao quadrado, menos 1 sobre N2 ao quadrado, onde tanto N1 quanto N2 são números inteiros, sendo que o N1 ele tem que ser menor
do que N2 para que o comprimento de onda ele seja positivo. Pois bem, quando a gente pegava o N1 igual a 2 e o N2 igual a 3, o que acontecia? Se eu usar a minha equação, vai ficar 1 sobre lambda é igual a 1,097 vezes 10 elevado à sétima metro a menos 1, vezes 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 3 ao quadrado. Se eu fizer essas contas, eu vou encontrar que 1 sobre lambda é igual a 1,52 vezes 10 à sexta metro a menos 1. Então aqui eu posso fazer a troca da posição, né? O lambda ele passa para cá multiplicando e o 1,52 ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou encontrar que lambda é igual a 1 sobre 1,52 vezes 10 à sexta metro a menos 1. Fazendo essas contas, lambda é igual a 6,56 vezes 10 a menos 7 metro. Se eu converter isso aqui para nanômetro, professor, como é que eu converto isso aqui para nanômetro? Se você está em 10 a menos 7 metros, para converter para nanômetro, é só você multiplicar por 100. Certo? Então, se você multiplicar por 100, você vai encontrar que o lambda é igual a 656 nanômetros. Se você perceber, é exatamente a faixa que a gente tem de radiação vermelha emitida pela lâmpada de hidrogênio. Se a gente agora fizer uma nova conta, se eu fizer agora o N1 igual a 2 e o N2 igual a 4, eu vou encontrar que 1 sobre o lambda é igual a 1,097 vezes 10 à sétima metro a menos 1, que é a constante Rydberg, vezes 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. Se eu fizer essas contas, eu vou encontrar que 1 sobre o lambda é igual a 2,06 vezes 10 à sexta metro a menos 1. Aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema da troca de posições do lambda pelo número. Professor, por que eu posso fazer isso? Se você pegar esse número, você pode considerar como se fosse essa fração, né? 1 sobre B é igual a A. Aí você passa o B multiplicando para o outro lado, vai encontrar que 1 é igual a A vezes B. Aqui você pode passar o A para o outro lado, então vai ficar 1 sobre A é igual a B. Porque o A está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, por isso que é permitido a troca de posições que a gente está fazendo aqui, só para ficar mais claro, viu? Então, se eu fizer essas contas, eu vou encontrar que o meu lambda ele é igual a 1 dividido por 2,06 vezes 10 à sexta metro a menos 1. Se eu fizer isso daqui, eu vou encontrar que esse lambda vale quanto? Eu vou encontrar que ele vale 4,86 vezes 10 a menos 7 metro. Convertendo para nanômetro, vai ficar só multiplicar por 100, se estiver no 10 a menos 7, né? Então vai ficar 486 nanômetros, que é justamente a faixa do ciano. Então, se eu fizer toda vez que eu utilizar esse N1 igual a 2, você vai encontrar essas faixas da radiação visível. Se a gente retornar para o slide anterior, a gente vai ver justamente que isso aqui são as séries de Balmer. Então, quando o N1 na equação de Rydberg for igual a 2, você tem essas faixas da série de Balmer. Se você tem o N1 igual a 1, você vai encontrar a série de Lima. Se você tem o N1 igual a 3, a de Paschen. Se for o N1 igual a 4, a de Brackett. Se for o N1 igual a 5, Fund. E se for N1 igual a 6, você vai ter as séries de Humphrey. Beleza? Então, o Bohr, ele era aluno do Rutherford e ele gostava muito da ideia que o átomo ele se comportasse como um sistema solar. Então, em parceria com o Rutherford, ele tentou aperfeiçoar o modelo de forma que ele se tornasse aceitável. Então, para isso, ele criou uma série de postulados que tornariam aquele modelo válido. E a gente vai citar aqui 4 principais. Quais são? Apenas órbitas de certo raio correspondem a energias permitidas para um elétron em um átomo de hidrogênio. Então, o elétron ele não pode estar em qualquer posição. Ele vai ter que estar numa órbita permitida. Um elétron em órbita
ele vai estar no estado de energia permitido e dessa forma ele não vai irradiar energia, não vai perder energia e não vai cair dentro do núcleo. Terceiro postulado. O elétron nessa órbita ele vai descrever um movimento circular. Durante a dedução da fórmula eu vou mostrar o porquê, que tem que ser assim. E o quarto postulado seria que um estado eletrônico ele vai ser considerado permitido, ou seja, aquela órbita vai ser válida, desde que o momento angular do elétron presente nela seja um múltiplo desse valorzinho aqui, desse número, que é a constante de Planck, o 6,63 vezes 10 a menos 34, dividido por 2 vezes π, que é aquele valor, 3,14159285, por aí vai. Então, com isso, o Bohr ele diz, não, o elétron tem que estar em determinada órbita e ele não pode aparecer entre nenhuma órbita. Se você for fazer a analogia com uma cebola cortada, é como se o elétron ele só pudesse estar nessas pequenas cascas que ficam no interior da cebola. Então, ele só pode transitar de um para o outro e depois voltar. Agora, professor, como é que ele vai de uma casca para outra? Uma camada para outra? Vamos ver agora. Durante a mudança de um estado de energia permitido para o outro, vai acontecer ou a emissão ou a absorção de um fóton. E esse fóton não pode ser qualquer um. Ele tem que ter uma energia específica. Professor, quanto é que tem que ser a energia desse fóton para promover uma transição eletrônica entre uma camada e outra? Tem que ser pelo menos igual à diferença de energia entre as órbitas que o elétron vai fazer a transição eletrônica. Então agora a gente vai acrescentar um novo conceito aqui ao nosso átomo. A gente vai chamar uma coisa de estado fundamental. Professor, o que é o estado fundamental? É a posição onde o próton e o elétron vão ficar com menor energia, ou seja, a posição mais confortável para os dois. Como o elétron é negativo e o próton é positivo, por natureza, positivo com negativo tendem a se atrair. Então esse estado fundamental é quando o elétron está mais próximo do núcleo. E quando é que ele está mais próximo do núcleo em uma órbita permitida? É quando ele estiver na nossa primeira órbita. Então, elétron na primeira órbita do átomo de hidrogênio é estado fundamental. A gente vai agora acrescentar um conceito de um fenômeno chamado de excitação. Excitação é quando o elétron sai do estado fundamental para um estado de maior energia. Como é que isso acontece? Você tem uma incidência de um fóton. O fóton ele agrega e aumenta a energia do elétron. Se ele tiver energia suficiente, ele vai fazer com que o elétron suma de uma camada e apareça na outra, certo? Chamado de salto quântico. Então, qual é o pré-requisito? Que o fóton ele tenha pelo menos a energia igual à diferença de energia das duas camadas. Só que esse estado de excitação ele não permanece por muito tempo. É como se fosse uma mola, ele vai e volta. O processo de volta é chamado de relaxação. Então, durante a relaxação, o elétron ele vai liberar energia. Vai liberar energia na forma de quê? Na forma de fóton também. E a tendência natural dele é voltar para o estado fundamental. Então, aqui a gente tem um exemplo. Saltou do nível 1 para o nível 2, voltou para o nível 1. Se o fóton incidente ele tiver energia equivalente à diferença de energia do nível 1 para o nível 3, então, em vez de saltar para o nível 2, o elétron ele vai saltar para o nível 3 de energia. Com isso, ele vai absorver esse fóton. Então, para cada fóton vai ser uma transição eletrônica. Na volta, aí vai ter várias possibilidades de volta. Ou o elétron, ele volta direto. Se voltar direto, professor, o que é que acontece? Ele devolve um fóton. Aí você consegue calcular pela diferença de energia do nível 1 para o nível 3, ou pela própria equação de Rydberg, você consegue calcular o comprimento de onda da radiação emitida. Ou ele pode voltar por etapas. Em vez dele voltar direto, ele pode voltar primeiro do nível 3 para o nível 2 e em seguida ele volta do nível 2 para o nível 1. Nesse caso, como foram duas transições eletrônicas, ele vai emitir dois fótons. Então, uma transição para o nível 3, durante a volta, ele pode liberar até 3 fótons. Tem essas 3 possibilidades. Se voltar direto, libera 1. Se voltar por etapas, libera 2. Então, aí vai depender do átomo. Então, aqui é a observação que eu estou deixando para vocês, né? O retorno ele pode ser direto ou pode ser por etapas. Em cada transição vai ter o envolvimento de um fóton. Então, esse TOU absorve um fóton. Se ele está relaxando, para cada salto que ele fizer, é um fóton que ele devolve. Tranquilos? Então, vamos fazer aqui um exercício, né? Determine para as seguintes transições eletrônicas
do átomo de hidrogênio, se a energia ela vai ser absorvida ou se vai ser emitida. Então, é só lembrar. Durante a absorção, você tem a excitação. Excitação faz o quê? Você pula de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Durante a relaxação, você tem emissão de fótons, emissão de energia. Você vai estar voltando de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Então, basta você saber isso. O elétron, ele está aproximando ou ele está afastando do núcleo? Vamos colocar aqui um desenho para facilitar a vida da gente. Então, aqui está um esboço do átomo do Bohr. Então, o que é que acontece? Aqui só tem 4 camadas representadas, mas aqui ele está dizendo que você está indo do nível 5 para o nível 2. Então, você tem aqui como se fosse a 5ª camada, o elétron está aqui. Aqui é só uma pequena parte da 5ª camada, imagine como se fosse uma órbita completa, ou seja, um círculo completo. Então, o elétron está daqui, ele está voltando para o nível 2. Esse processo de volta do nível 5 para o nível 2 é uma excitação ou é um relaxamento? Se ele está se aproximando do núcleo, ele vai diminuir a sua energia, portanto é um relaxamento. Então, a volta do nível 5 para o nível 2 vai ser uma excitação ou uma relaxação? Se você olhar, se ele está se aproximando do núcleo, ele está diminuindo a energia, portanto é um processo de relaxação. O elétron ele perde energia e essa energia liberada vai ser na forma de fótons, ou seja, aqui vai ter um processo de emissão. De uma órbita de raio 0,53 angstrom para uma de raio 8,48 angstrom. O angstrom, para quem não sabe, ele equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Aqui é como se fosse 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Então, se você está indo de uma órbita de raio menor para uma de raio maior, o elétron está se aproximando ou está se afastando do núcleo? Se você olhar, se ele está indo para uma órbita de raio maior, é porque ele está se afastando. Para se afastar, é um processo de excitação. E um processo de excitação, ele sempre ocorre com absorção de energia. Tranquilo? E agora vamos para o item C. Um elétron saindo do átomo de hidrogênio a partir do estado fundamental. Ou seja, o elétron está aqui e ele vai sair do átomo. Se ele está saindo do átomo, ele está se afastando do núcleo. Isso equivale também a um processo de excitação, só que mais forte porque chega até o elétron a sair do núcleo. Se é um processo de excitação, a gente já viu que o processo de excitação ocorre com absorção de energia. Tranquilos? Então, veja que é muito fácil você identificar quando é relaxação e quando é excitação. Basta você saber se aproxima ou se afasta do núcleo. Se aproximar, vai emitir energia. Se afastar, é porque está absorvendo energia na forma de fótons.